Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e seu canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo, agora mesmo no botão inscreva-se. Ative o sininho das notificações para ser alertado quando novos vídeos forem lançados. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, dá aquele super like motivacional no final, tá ok? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o futebol do país mais neutro do mundo, a Suíça. País este que não foi invadido por ninguém durante a Segunda Guerra Mundial. Não porque tivesse um exército superpotente, mas porque a Suíça era extremamente importante no perfil econômico para toda a Europa. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, ó, vem comigo! A Suíça é um país montanhoso localizado na região central da Europa e que faz fronteiras com países como, por exemplo, a França a oeste, a Alemanha ao norte, a Áustria e o Liechtenstein a leste e com a Itália ao sul. O país possui 4 línguas oficiais: o italiano, o francês, o alemão e o romanche. A língua deriva do latim vulgar, falado na antiguidade, quando a região fazia parte do Império Romano. Apesar de Berna ser a capital da Suíça, a cidade mais populosa é a cidade de Zurique, localizada a nordeste do país. É o país que possui o segundo melhor índice de desenvolvimento humano do mundo, perdendo apenas para a Noruega. A terra dos relógios de luxo e do chocolate ao leite é, ao lado do Vaticano, os únicos 2 países do mundo cuja bandeira é quadrada e não retangular como estamos acostumados a ver. O nome oficial do país é Confederação Helvética, em alusão aos Helvécios, uma tribo celta que habitava a região em séculos antes de Cristo. Mas se o nome é Confederação Helvética, por que a gente chama de Suíça? O nome Suíça deriva da expressão em alemão Schwyz, um dos estados ou cantões que originaram o país. A Associação Suíça de Futebol foi fundada em 1895 e 2 anos após foi realizada a primeira edição do Campeonato Suíço. De lá para cá, o Grasshoppers, atualmente na 2ª divisão, ostenta a posição de maior vencedor do Campeonato Suíço, com 27 conquistas. Mas a última foi lá em 2003. O Basel vem em segundo lugar com 20 títulos, seguido pelo Servette, que tem 17 conquistas, pelo atual bicampeão Young Boys com 13, pelo Zurich com 12, e pelo Lausanne Sport com 7. Outras equipes como Winterthur, Lugano, La Chaux-de-Fonds e Aarau venceram 3 vezes. Neuchâtel, Sion e St. Gallen venceram o campeonato 2 vezes. E outras equipes venceram apenas uma vez, como o Anglo-American, o Bru, o Cantonal, o Étoile Sporting, o Biel-Bienne, Bellinzona e o Luzerne. As primeiras 4 temporadas do Campeonato Suíço foram dominadas pela equipe do Grasshoppers, que começava a se consolidar como uma potência do futebol nacional, ao vencer 3 taças em 4 anos. Se você ainda não sabe, é bom que você saiba que a palavra Grasshopper é uma palavra inglesa que significa gafanhoto. No decorrer das décadas de 1900 e 1910, começava a surgir outro time que ameaçaria o poderio da equipe do Grasshoppers, o Young Boys, que conquistou um tricampeonato em 1911. Na década de 20, algumas equipes se alternaram na conquista do campeonato, mas vale a pena destacar o bicampeonato conquistado pelo Servette em 1926 e um bicampeonato do Grasshoppers em 1928. Do começo dos anos 30 até meados dos anos 40, o campeonato suíço ganhou o nome de Liga Nacional e marcou a ascensão do Lausanne Sport, que conquistou nessa época 4 títulos. De 1944 até 2003, o Suição ganhou o nome de Liga Nacional A. Até o final dos anos de 1960, o grande destaque foi o tetracampeonato conquistado pelo Young Boys, isso em 1960. Sendo que em 3 desses 4 títulos, o Young Boys também teve o artilheiro máximo da competição, o alemão Ernest Verselberger, em 1958, e os suíços Eugen Maier, em 59, e Willy Schneider, em 1960, e também o bicampeonato do Servette, em 1962. Time esse que tinha no ataque o jogador Jacques Faton, lembrado na Suíça como o herói de São Paulo.
pois foi o jogador que marcou os 2 gols da seleção da Suíça no empate em 2-2 contra o Brasil, no Pacaembu, em São Paulo, durante a Copa de 50. A década de 70 foi marcada pelo tricampeonato do Zurique, conquistado em 1976, ano em que também venceu a Copa da Suíça. Nos 3 anos desse tricampeonato, o Zurique também teve o artilheiro máximo da competição, o suíço Daniel Jean Dupont, em 74, o iugoslavo Ilija Katic, em 75, e o suíço Peter Risse, em 76. No começo dos anos 80, o Grasshoppers voltava a mostrar que era um grande do futebol do país, com um tricampeonato conquistado em 84. 3 anos seguidos em que o Servette ficou como vice. Em 88 viria o bicampeonato do Neuchâtel Xamax, que após 18 anos de fundação, conquistavam seus 2 primeiros títulos. Nesta mesma época, depois de 8 anos seguidos em que o artilheiro do campeonato era sempre um jogador suíço, a Dinamarca faria o artilheiro em 3 anos seguidos. Steen Tichausen, do Lausanne Sport, em 86, e John Eriksen, do Servette, em 87 e em 88. Na década de 90, o Grasshoppers faturaria um bicampeonato em 91 e outro bicampeonato em 96. Após 83 anos de espera, a temporada 91-92 premiaria pela primeira vez campeão a equipe do Sion, que 5 anos mais tarde repetiria o título em 97. Outra quebra de jejum aconteceu na temporada 99-2000, quando o St. Gallen interrompeu um jejum de 96 anos sem conquistar o campeonato suíço. A primeira vez tinha sido lá no distante ano de 1904. Era o início de uma época de globalização no futebol suíço, tanto que pela primeira vez o campeonato suíço teria um artilheiro, um jogador não europeu. Em 90, o chileno Ivan Zamorano, do St. Gallen, e em 98, Shabani Nonda, do Zurique, jogador africano, natural do Burundi. Desta lista, o Brasil também não poderia ficar de fora. Em 93, a artilharia coube a Sonny Anderson, jogador do Servette, e que mais tarde seria campeão espanhol em 98 com o Barcelona, e a Elber, jogador do Grasshoppers, em 1994, e que tempos depois venceria uma Champions League e o Mundial de Clubes em 2001 com o Bayern de Munique. Nos anos 2000, o Basel já ensaiava o domínio que viria a ter na década seguinte. Conquistou 5 títulos em 10 anos. O time bicampeão suíço em 2005 contava com jogadores como o lateral esquerdo brasileiro Eduardo, o atacante croata Mladen Petric e o atacante argentino Matias Delgado. O Basel iniciou a década de 2010 de forma arrasadora e emplacou uma sequência de títulos pouco vista em todo o mundo. Começando a temporada 2009-2010, o Basel conquistou um octacampeonato, uma sequência incrível de 8 títulos seguidos, e na maioria das vezes com uma ótima margem de vantagem sobre o segundo colocado. Mas eis que em 2018, um time daria fim ao reinado da equipe do Basel, o Young Boys. O Young Boys foi campeão suíço na temporada 2017-2018, pondo fim a um jejum que já durava 31 anos. Não satisfeito, o Basel, na temporada passada, 2018-2019, conquistou seu bicampeonato, com uma vantagem de 20 pontos sobre o segundo colocado, que foi o Basel. Esse bom momento do Young Boys é reflexo da qualidade de jogadores como o goleiro David von Balmos, ex-Winterthur, o zagueiro Gregory Woodrich, ex-Grasshoppers, o meia sérvio Miralem Suleimani, ex-Benfica de Portugal, e o atacante francês Guillaume Oarot, ex-Paris Saint-Germain. Nesta temporada, a de 2019-2020, até a edição deste vídeo, o Young Boys e o St. Gallen dividiam a liderança do campeonato suíço, com 44 pontos, ambos 5 pontos atrás do Basel e a 11 pontos do Servette, quarto colocado. Enquanto que o Young Boys tenta um tricampeonato, o que repetiria os feitos de 1911 e 1959,
O St. Gallen tenta um título que não vem há 20 anos. O atual campeonato suíço é disputado por 10 equipes. Essas equipes fazem 36 rodadas, jogam todos contra todos em ida, volta, ida de novo e volta de novo. Aí dá 36 partidas. Estas equipes são o St. Gallen, fundado em 1879, na cidade de St. Gallen, e que joga na AFG Arena. O Young Boys, fundado em 1898, em Berna, e que joga no Stade de Suisse. O Basel, fundado em 1893, em Basileia, e que joga no St. Jacob Park. O Servette, fundado em 1890, em Genebra, e que joga no Stade de Genève. O Zurich, fundado em 1896, em Zurique, e que joga no estádio Letzigrund. O Luzern, fundado em 1901, em Lucerna, e que joga no Almond Stadium. O Lugano, fundado em 1908, na cidade de Lugano, e que joga no estádio de Cornaredo. O Sion, fundado em 1909, em Sion, e que joga no estádio Tourbillon. O Neuchâtel Xamax, fundado em 1970, em Neuchâtel, e que joga no estádio de la Maladière. E o Thun, fundado em 1898, na cidade de Thun, e que joga no Stockhorn Arena. A segunda competição mais importante do futebol da Suíça é a Copa da Suíça, e é disputada desde 1926, e o maior campeão, com 19 taças, é a equipe do Grasshoppers. O time com mais títulos, tanto do Campeonato Suíço quanto da Copa da Suíça, o Grasshoppers, no ano passado, foi rebaixado para a Série B, pela primeira vez em sua história. E a volta à Série A na temporada seguinte está um tanto quanto questionável. O Lausanne Sport lidera a segunda divisão com folga, e apenas o campeão sobe direto. O segundo colocado é o Vaduz, que tem um ponto a mais que o Grasshoppers, terceiro colocado. No final, o segundo colocado joga um play-off contra o penúltimo colocado da primeira divisão e vão disputar entre si o direito de disputar a Série A na temporada seguinte. E se eu te disser que esse Vaduz nem da Suíça é? O FC Vaduz é de Liechtenstein, país ou principado vizinho à Suíça. Liechtenstein é um país tão pequeno, mas tão pequeno, que lá não tem campeonato nacional. Apenas uma Copa, a Copa de Liechtenstein. Os times de Liechtenstein jogam nas divisões bem inferiores do campeonato suíço. Apenas o Vaduz é que geralmente ganha algum destaque, porque geralmente ele fica ali oscilando entre a primeira e a segunda divisão da Suíça. O Grasshoppers já visitou o Brasil em 5 oportunidades. Em 1952, quando perdeu para o Fluminense no Maracanã por 1-0, durante a disputa da Copa Rio. Em 1986, foram 2 partidas. Perdeu em São Paulo para o Corinthians por 3-0 e empatou com o Avaí, lá em Florianópolis, em 1-1. Em 93, perdeu de 2-0 para o Flamengo, em amistoso jogado no Estádio da Gávea. E em 99, perdeu de 3-0 para o Internacional, no Beira-Rio. A seleção da Suíça já jogou 11 Copas do Mundo, e a sua melhor participação foi em 1954, quando sediou a Copa, e terminou em 5º lugar. A Suíça da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha possui um recorde curioso. A única seleção do mundo que foi eliminada da Copa do Mundo sem tomar um gol. Na primeira fase, um 0-0 contra a França, e depois 2 vitórias, 2-0 contra Togo e 2-0 contra a Coreia do Sul. Nas oitavas de finais, um 0-0 contra a Ucrânia e eliminação nos pênaltis. De 1960 para cá, a Suíça já jogou 4 Eurocopas, sendo em todas elas eliminada na primeira fase, exceto em 2016 na França, quando chegou até as oitavas de finais, mas foi eliminada pela Polônia. Brasil e Suíça já se enfrentaram 9 vezes, 2 delas em Copa do Mundo. Na Copa de 50, jogando em casa, o Brasil não passou de um empate em 2-2 contra os suíços. E na de 2018, na Rússia, um indigesto empate em 1-1. Houve também 7 amistosos, nos quais o Brasil venceu os suíços
por 2-0 em Cuiabá em 1980, em Basileia por 2-1 em 83 e novamente em 2001, novamente na Basileia em 2006. A Suíça já obteve 2 vitórias em cima do Brasil, ambas por 1-0 e ambas em Basileia, uma em 89 e a outra em 2013. Houve ainda 2 empates em 1-1, um em Zurique em 56 e outro em Recife, 82. Entre os craques do futebol suíço, podemos destacar o meia Granit Xhaka, do Arsenal da Inglaterra, o também meia Xherdan Shaqiri, do Liverpool da Inglaterra, o goleiro Jan Sommer, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, o lateral direito Stefan Lichtsteiner, do Augsburg, da Alemanha, e o atacante Haris Seferovic, do Benfica de Portugal. Porém, o maior artilheiro da história do futebol da Suíça é o ex-atacante Alexander Frey, ex-jogador do Borussia Dortmund e do Basel. Frey disputou 84 partidas com a camisa da Suíça e marcou 42 gols, vindo a encerrar a carreira em 2001. Bem galera, a intenção do vídeo de hoje era fazermos um verdadeiro raio-x sobre o futebol da Suíça. Se você clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, você concorrerá a prêmios como um relógio Rolex suíço, um chocolate ao leite, um fundi e um queijo. E não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixe o seu super like motivacional agora no final, tá ok? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!